Amigas, estamos aí para conversar mais um assunto importante nesse dia de hoje. Estamos entrando na Semana da Família. A partir do Dia dos Pais, a Igreja coloca no Brasil para nós uma semana para pensar sobre a família. Então, por isso, hoje, nós queremos fazer o nosso programa sobre a família, sobre tudo aquilo que prejudica a família, tudo aquilo que é a importância da família, ok? Então, convido você a entrar aí no nosso programa, compartilhar com outras pessoas, ok? E vamos começar rezando, porque sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, a gente não faz nada bem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe da Igreja, a mãe do Senhor, nos acompanhe nesse momento com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos. Boa tarde a vocês todos que estão nos acompanhando. Estou vendo aí a Márcia Ribeiro, Lucimara Pereira, seja bem-vindo. Boa tarde a vocês todos. A Selma Bonafé, Maria de Fátima, de Luca. E você pode também hoje mandar sua pergunta, porque vamos poder responder aqui as perguntas. Bem, nesse programa de hoje eu gostaria de colocar dois pontos importantes sobre a família. Primeiro, a importância da família. O que a família significa no plano de Deus, né? E segundo, as ameaças que hoje a família sofre, né? Ameaças colocadas pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Francisco, enfim, pelos nossos papas. O Papa João Paulo II chamava a família de santuário da vida. Uma expressão muito bonita, santuário da vida. A palavra santuário quer dizer lugar santo, né? Lugar sagrado. Você entra numa igreja, é um santuário. Deus está ali, né? É onde Deus está. E o Papa chama de santuário da vida. Por quê? Porque a família é esse lugar sagrado da vida. É na família que a vida começa, a vida é concebida, a criança nasce na família, cresce na família, é educada na família, conhece Deus na família, aprende as virtudes morais na família, certo? Depois constitui a sua família e nós morremos numa família. Então, a família é o santuário da vida. O que equivale a dizer que se destruir a família, nós destruímos a sociedade. Não tenha dúvida. E os papas sempre disseram que a família eles chamam de célula máter da sociedade, ou seja, célula mãe, a célula mais importante. Você imagine uma rede, né? Uma rede formada de elos, né? Se esses elos foram sendo cortados, o que acontece com a rede? Acabou, não serve mais para nada. Uma rede de pescaria não segura mais peixe, uma rede, não sei, de futebol não segura mais a bola. A destruição da família leva à destruição da sociedade. É por isso que a igreja tem uma preocupação muito grande com a família. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Família, Santuário da Vida, exatamente baseado nessa expressão do Papa João Paulo II, família, santuário da vida. Essa expressão o Papa João Paulo II usou num documento que ele chamou de Carta às Famílias, que ele escreveu em 1994, que foi o Ano Internacional da Família. E ali o Papa disse várias coisas importantes, né? Que a família é um patrimônio da humanidade. Patrimônio, você sabe o que é? Aquilo que você não abre mão. Né? Para a família, por exemplo,
A casa da família é o chamado bem de família, né? Nem que os pais sejam processados, com dívida e tal, a casa não pode ser tomada, porque é um bem de família, né? Então, a família, não só a casa, mas as pessoas que constroem, é um patrimônio da humanidade. Por que um patrimônio da humanidade? Que o Papa diz assim, a família é insubstituível. Não adianta querer substituir a família por outra instituição, que não vai ser possível. Agora, a família, segundo o coração de Deus, né? A família para Deus, para a igreja, né? É a união do homem com uma mulher e os seus filhos. Hoje nós estamos vendo aí uma porção de famílias alternativas, né? Mas que a igreja não chama de família, de jeito nenhum, né? Então, a família é aquilo que está lá no livro do Gênesis. Deus criou o homem, Deus criou depois a mulher, completamente diferente do homem, em tudo, no sexo, na constituição física, na constituição psicológica, na constituição até espiritual, né? Completamente diferente o homem e a mulher, né? E Deus disse para o casal, né? Está lá em Gênesis 2:24, por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Então, o homem se une à sua mulher. É o que está no plano de Deus, o que está na Bíblia. Aí nascem os filhos. Então, Deus diz para o casal, crescei e multiplicai. Aí está a família. O casal vive junto para crescer a dois, um fazer o outro melhor, né? Pelo amor, né? E a multiplicação. Então, a igreja ensina que o matrimônio ele tem essas duas finalidades. Primeiro, o bem dos cônjuges, a felicidade do casal, crescer, né? Um tem que fazer o outro crescer, ok? Um casal que não cresce a dois, não cresce na fé, não cresce na espiritualidade, não cresce nos valores humanos, não cresce nos valores morais, esse relacionamento está prejudicado. Está faltando alguma coisa. Então, crescei. Segundo, multiplicai. Então, a prole os filhos. É óbvio que para multiplicar tem que ser um homem com uma mulher, né? Tem que unir os dois para poder multiplicar, pelo menos naturalmente. Bem, então, o Papa chama a família de patrimônio da humanidade por isso, né? É interessante que, no começo da igreja, né, surgiu aquela expressão, a família, igreja doméstica. Por que igreja doméstica? Porque, nós sabemos muito bem, até o ano 313, o cristianismo era proibido no mundo, no Império Romano, né? Foi só no ano 313, quando o imperador Constantino se converteu, é que pelo Edito de Milão, ele proibiu a perseguição aos cristãos, porque sua mãe Santa Helena já tinha se convertido. Então, só a partir de 313 foi que a igreja pôde sair das catacumbas. Então, pôde construir igrejas, pôde construir... Então, até o ano 313, a igreja se reunia aonde? Nas casas, nas famílias. Por isso que a família é chamada de igreja doméstica. Era nas famílias que a igreja se reunia. Veja que coisa muito interessante, né? Bom, outra coisa muito importante nós entendermos, meus irmãos, é que Jesus entrou na nossa história pela porta da família. Note bem isso é muito importante, né? Jesus podia ter descido do céu, ele é Deus, é o Verbo. Ele podia ter se encarnado na Virgem Maria sem precisar de uma família, mas não. Note que coisa interessante, ele quis ter uma família. Jesus, né, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, no seio virginal de Maria, mas ele quis ter um pai, José. Maria, né, estava prometida em casamento a José. Não estavam casados ainda, né? E quando José viu Maria grávida, José não entendeu. Sabia que aquela mulher era santa, mas, meu Deus. Então José quis abandonar Maria no silêncio. A gente sabe disso, né? Mas aí, o mesmo arcanjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, o mesmo arcanjo em sonho vai a José e diz o que para José? José, né? Não temas receber Maria como tua esposa. Olha aí a família, esposa, né? Matrimônio.
né? Porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José, então, assumiu Maria como esposa. Veja que coisa interessante. A gente sabe que o anjo sempre é o mensageiro de Deus. Então, o mensageiro foi lá à Virgem e o mensageiro foi ao pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, né? Então, o mesmo Jesus que escolheu Maria para ser a sua mãe, escolheu José para ser o seu pai adotivo. É uma adoção ao contrário, né? Aqui na nossa vida é o pai que adota um filho. Com Jesus foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. Por quê? Porque ele quis ter uma família. Ele quis nascer numa família. Porque a primeira coisa que Jesus quis resgatar no mundo, meus irmãos, foi a família. Por quê? Porque é a instituição básica da humanidade. Deus, quando quis que a humanidade existisse, ele estabeleceu um plano. Sabe, tudo que existe fora do nada é a realização de um plano. Uma casa que você constrói, você faz um plano. Você faz uma planta e dá para os construtores construírem. Ora, Deus também fez um plano para esse mundo, né? Deus é inteligente, inteligência perfeita. Deus fez um plano. E para a humanidade, o plano de Deus tem um nome. Qual é o nome? Família. Por isso que está logo na origem da humanidade, na criação do mundo. Já está ali o homem, a mulher, o casamento. Ok? Quer dizer, destruir a família seria a maior violência que poderia se fazer contra o plano de Deus. Agora, tem uma coisa muito importante, meus irmãos, a família está muito ameaçada, né? A irmã Lúcia, vidente de Fátima, antes de morrer, ela deixou uma carta ao cardeal Carlo Caffarra de Bolonha, na Itália, onde ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que a última investida do mal, né, contra a igreja seria contra a família e a vida. Por quê? A família e a vida são as duas grandes instituições divinas. A família gera a vida. Então, a irmã Lúcia disse para o cardeal Caffarra, Carlo Caffarra de Bolonha, né? Ele publicou isso num jornal lá da Itália, né? Que o mal quer realmente destruir a família. Bom, mas antes de falar disso, das ameaças da família, eu queria colocar aqui algumas coisas interessantes. Você já notou que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa família, nas bodas de Caná. Nascia ali uma família. Então, Jesus ali faz aquele milagre extraordinário de transformar 600 litros de água em vinho. E o Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil, a última vez, em 1997, que ele celebrou o ano internacional, o ano o encontro do Papa com as famílias aqui no Brasil, né? Ele celebrou uma missa lá na Cardeal Metropolitana do Rio de Janeiro, e a homilia foi exatamente, e o texto do Evangelho foi exatamente as bodas de Caná. E o Papa disse assim, Papa João Paulo II, né? O que significa Jesus e Maria nessas bodas de Caná, nesse casamento? Né? O Papa disse, significa que Jesus e Maria estão presentes em toda a família nascida pelo casamento, pela união matrimonial do casal. Maria está ali, né, em cada casal unido pelo matrimônio, dizendo para Jesus, eles não têm mais vinho, eles não têm mais isso, eles não têm mais aquilo, né, e pedindo a Jesus um milagre. Né? O Papa colocou essa reflexão muito interessante. Bom, o Concílio Vaticano II, quando fala da família, lá na Gaudium et Spes, no número 52, o Concílio Vaticano II ele diz assim, se é certo que Cristo revela plenamente o homem a si mesmo, Cristo revela nós a nós mesmos, quem nós somos, né? Ele faz através da família, onde escolheu nascer e crescer, né? Desta maneira, a família constitui o fundamento da sociedade, É por isso, meus irmãos, que a igreja tem uma alta preocupação com a família, né? Ainda a Gaudium et Spes, no número 47, diz assim, a salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligadas à condição feliz da comunidade conjugal e familiar. Olha, eu vou repetir, essa frase é muito importante, no número 47, da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. A salvação da pessoa e da sociedade, veja bem, das duas, estão intimamente ligadas à condição de feliz
a condição feliz da comunidade conjugal e familiar. Depende, né, da felicidade da família, salvação da pessoa e salvação da comunidade. Bom, o Papa João Paulo II, diante de alguns pregadores antifamília, que acham que a família é meio que um obstáculo para o desenvolvimento da pessoa, da mulher, da criança, né? Há essa mentalidade errada, né? Então, o Papa João Paulo II, ele diz o seguinte sobre isso: a família está lá na Carta às Famílias, que ele escreveu, que você tem aqui em 1994, um documento que vale a pena você ler, né? Você acha aí, está no site do Vaticano, né? O Papa diz assim: a família, longe de ser um obstáculo para o desenvolvimento e o crescimento da pessoa, é o âmbito privilegiado para fazer crescer todas as potencialidades pessoais e sociais que o homem leva inscritas no seu ser. Então, o Papa diz: a família é um ambiente propício para o desenvolvimento de toda a riqueza que o ser humano traz com ele e que precisa ser desenvolvido pela educação, pela formação moral, pela formação do caráter, pela vida religiosa. Então, o Papa diz: é na família que isso acontece, né? Eu acho bonito quando o Catecismo da Igreja diz que, lá no parágrafo 2205, o Catecismo da Igreja diz assim, que a família é vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Olha que coisa bonita que diz o Catecismo. A família, ela é um sinal da Santíssima Trindade. Veja como é que Deus estabeleceu a família, o plano dele. Deus é uma família, você sabe disso. Deus é um só, mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunhão de amor profunda. Quando ele quis a humanidade, o arquétipo da humanidade, o modelo, ele quis parecido com a Santíssima Trindade. Uma comunhão de amor, pai, mãe e filhos, né? E o Catecismo diz assim: a sua atividade procriadora e educadora, ou seja, o que a família faz quando cria, gera os filhos e educa, ele diz, é o reflexo da obra, né, criadora do Pai. Por isso que nós chamamos de pai e de mãe. O pai, a mãe, são aqueles que dão a vida e educam. É um reflexo da ação criadora de Deus. Você vê aí, né, toda essa base teológica do que significa a família. Isso é muito importante, né? O Catecismo ainda fala uma coisa muito importante, que a família é a sociedade natural, na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. Sabe, uma coisa que a igreja muito ensina, meus irmãos, é que a gente só é feliz se a gente se doar, se a gente amar. Amar é dar-se. A pessoa que é trancada nela, a pessoa que é egoísta, a pessoa que é egocêntrica, a pessoa que só olha para o seu umbigo ou que só olha para o seu nariz, será sempre uma pessoa infeliz, irrealizada. A realização da pessoa humana está em amar, né? Então, a família é esse educandário do amor, porque o marido ama a esposa ama o marido, um se doa ao outro, os dois se doam aos filhos, os filhos se doam entre si, entende? Então, a família é um educandário do amor. Por isso o Catecismo diz, né, é a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, o dom de si, no amor e no dom da vida. O pai e a mãe doam a vida a um ser humano, a uma criança. Que coisa bonita. Eles doam a vida entre eles e doam a vida a novos seres. A família é a comunidade na qual, desde a infância, diz o Catecismo, se podem assimilar os valores morais, em que se pode começar a honrar a Deus e a usar corretamente a liberdade. Então veja que três coisas importantes que o Catecismo aponta aqui como missão da família. Primeiro, né, fazer a pessoa conhecer os valores morais. Segundo, a pessoa conhecer Deus. E terceiro, a pessoa aprender a usar a liberdade. Essas três coisas são fundamentais. Então, primeira coisa, você aprende na família a ter caráter. Essa palavra precisa ser resgatada. Caráter quer dizer honestidade.
O que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não vou colocar a mão, eu não vou roubar, eu não vou tapear ninguém, eu não vou ser desonesto. Caráter. É na família que a gente aprende, com o pai, com a mãe. Segundo, amar a Deus. É na família que a criança aprende a rezar, aprende os 10 mandamentos, aprende os sacramentos, aprende a oração do terço. Com 5 anos de idade, eu rezava o terço no colo da minha mãe. Me lembro disso. Nunca mais na minha vida eu consegui ficar sem rezar o terço. Nunca. Porque eu aprendi no colo da minha mãe. É ali que eu aprendi a catequese, em primeiro lugar. Foi ali que, não é? A nossa família rezava o terço todos os dias, 6 horas da tarde. Podia chover canivete. 6 horas da tarde, minha mãe chamava todo mundo para o quarto para rezar o terço. Meus irmãos, uma família de 9 filhos. Tivemos problema como todas as famílias têm. Mas olha, vou ser sincero, eu nunca me lembro de um dia de desespero na minha casa. Nunca. Com todos os problemas que as famílias têm, saúde, etc. Né? Mas, sabe, aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, a família que reza unida, permanece unida. Então, uma coisa fundamental, meus irmãos, é fazer a família rezar. A grande tentação hoje, meus irmãos, não tenha dúvida, dizia um padre francês muito importante, o padre Avignon, que já morreu, inclusive, ele dizia, a grande tentação hoje para as famílias é não rezar, ou rezar mal. Ok? Porque não se reza, quando você apaga a luz, o que acontece? Vem as trevas. Não é? A oração é a luz de Deus no lar, na família, no casamento. Então a família precisa disso. Né? Muito bem, a família, meus irmãos, ela está baseada no matrimônio, né, diz a igreja, entre um homem e uma mulher. Né? Vivendo 3 coisas fundamentais: fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Né? Você sabe que quando um casal vai se casar, né, aqueles que já se casaram já passaram por isso, aqueles que vão se casar é bom que saibam, né, que o padre, ao celebrar um matrimônio, o ministro, faz 3 perguntas. Né? Primeiro, vocês querem se casar? Estão aqui para se casar. É de livre e espontânea vontade? Sim. Sim, livre e espontânea vontade. Ninguém aqui está obrigado, ninguém está chantageado, ninguém está com medo, ninguém está ameaçado. Se houver alguma coisa disso, o casamento é nulo. É nulo, e depois o Tribunal da Igreja declara nulo. Aliás, a maior quantidade de declarações de nulidade de casamento é exatamente em cima da falta de consentimento pleno, aquele sim dado do fundo da alma. Mas, segundo o padre, pergunta o seguinte: vocês querem se casar? Vocês prometem um ao outro fidelidade? É por toda a vida que o prometeis? Sim, é por toda a vida que o prometeis. Por isso, meus irmãos, que se um deles estiver pensando assim, não, quando ela estiver aí já com 50, eu dou um jeito de arranjar uma mais nova, ou se estiver com 60, se ele estiver pensando assim, o casamento não vale, é nulo. Porque juramento de fidelidade até a morte. Só a morte pode destruir, extinguir o vínculo matrimonial se ele foi válido. Claro que há casamentos que não são válidos. Por isso que o Tribunal da Igreja declara, muitas vezes, nulidade de um casamento. Mas a terceira pergunta que o sacerdote faz no altar é exatamente essa. É sobre a fecundidade. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja? Sim. Então, se um casal pode ter filho e não quer ter nenhum filho, o casamento não vale. Por quê? Porque eles juraram no altar, né, os filhos. Ok? Muito bem. Então, aí você tem a base do casamento. O matrimônio baseado na fidelidade, na indissolubilidade. Não separe o homem o que Deus uniu. Né? E a fecundidade do casal. Bom, mas agora, meus irmãos, eu queria colocar um pouco sobre as ameaças que a família sofre. O Papa João Paulo II dizia que entre as verdades obscurecidas no coração do homem, por causa da crescente secularização e do hedonismo reinante, secularização é o homem que expulsa Deus da sociedade. E hedonismo é a busca do prazer.
ele diz, né? Ficam especialmente afetadas todas aquelas verdades relacionadas com a família. A família é, enfim, uma comunidade insubstituível por qualquer outra. E aí o Papa João Paulo II, meus irmãos, disse uma coisa muito importante, que a luta pela dignidade da pessoa passa pela família. Ele colocou isso bem claro, né? Ele coloca o seguinte: a família, fundamentada e vivificada pelo amor, é o lugar próprio onde cada pessoa está chamada a experimentar, fazer próprio e participar daquele amor sem o qual o homem não pode viver. E toda a sua vida fica destituída de sentido. É muito importante isso que o Papa João Paulo II diz na Carta às Famílias. É na família que a pessoa experimenta o amor. Ele diz, faz do amor algo seu. Sem o que, o Papa diz, a sua vida não tem sentido. Ele diz assim, né, o homem não pode viver, toda a sua vida fica destituída de sentido. Meus irmãos, é verdade, né? Eu trabalhei 10 anos numa casa de recuperação de dependentes de, né, produtos químicos, aqui na nossa cidade. Hoje é a Casa de Betânia, antes era a nossa Casa de Emaús. O tempo que eu trabalhava lá, o que eu notava? Aqueles jovens careciam de uma família, entende? Faltava um pai na vida deles, faltava uma mãe na vida deles, faltava uma família. Por isso que o jovem muitas vezes corre para a droga, né? Fica uma carência dentro dele. Eu me lembro que teve um jovem que chegou uma vez lá na casa, depois de 10 dias, né, entrando numa disciplina, entrando numa vida de oração, experimentando o amor dos irmãos, né? Ele disse, tá bem, vocês tiraram de mim a droga, mas agora o que eu faço com esse buraco que está aqui dentro? Ele, né, colocava a mão assim no peito e dizia, esse buraco, essa carência que ficou aqui, né? Aí nós dizemos, nós vamos tampar essa carência, esse buraco aí, com o amor dos seus irmãos, com a Eucaristia, né? Com uma vida de trabalho, disciplina e etc. Entende? Mas a gente percebia que por trás era a falta de uma família, né? Eu vi tantos casos, meus irmãos, tão interessantes ali, que me fez exatamente ver isso, né? Dava pena ver realmente essa realidade. Olha, para nós vencermos o problema das crianças abandonadas, nós temos que vencer o problema das famílias. E o problema da família, meus irmãos, mais do que um problema, eu diria, de pobreza financeira, é um problema moral. Porque você pega muita família simples, sem recursos, mas que tem formação, tem caráter, tem moral. Os pais não entregam seus filhos para qualquer um, não. Entende? Eles lutam como uma mãe luta para defender o seu filho. Bom, eu queria colocar aqui o seguinte, as ameaças que existem hoje sobre a família, né? São muitas as ameaças. O Papa João Paulo II, um dia, ele disse o seguinte, nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostados na desagregação da família. Vejam, apostados na desagregação da família. Está lá na Carta às Famílias de 1994. No contexto da civilização do desfrutamento, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. O filho, um obstáculo para os pais. A família é uma instituição embaraçante para a liberdade dos membros que a compõem. E aí o Papa cita, né, nos seus documentos, nas suas cartas, né, ele fala a praga do divórcio, que acaba com o casamento. Ele fala tudo aquilo que afeta a vida, afeta a família. Então, o aborto, a eutanásia, né, todo tipo de falta de cuidado, né, com as pessoas, as explorações que existem, né? Aí ele cita também o mal que os meios de comunicação fazem com maus exemplos de, não sei, programas de imoralidade, ensinando coisas que não devem ensinar para os jovens, né? Muito bem, e a gente vê hoje, meus irmãos, uma coisa muito triste, a tal ideologia de gênero. A ideologia de gênero, eu quero ler aqui alguns depoimentos de bispos falando disso, inclusive do Papa falando disso, porque é algo destrutivo para a família. A ideologia de gênero
é uma ideologia que diz assim, não existe sexo, nem homem nem mulher. A criança vai escolher o sexo dela depois que crescer. Como se nós não nascêssemos homem e mulher. Como se não houvesse uma diferença física, psicológica, afetiva entre o homem e a mulher. Ou seja, se acabar o sexo, acaba o casamento, acaba a família, segundo o plano de Deus. Mas aí, então, eu não quero fazer palavras minhas, eu quero citar aqui o que os bispos dizem. Bom, eu vou primeiro responder algumas perguntas aqui, depois eu entro aí na questão aí da ideologia de gênero. Bom, aqui eu tenho a pergunta da Maria Valdene Vasconcelos. Tem uma amiga que tem uma família linda, porém não são casados na igreja. Mesmo assim, ela pode receber a comunhão? Ô Maria Valdene, infelizmente não pode. A igreja diz que o casamento, para ser válido, para ser lícito, tem que ser o matrimônio, ou seja, tem que ser celebrado na igreja. Então, oriente esse casal, que você diz que é uma família linda, né, que busquem o sacramento do matrimônio, ok? Porque a igreja ensina assim, não é coerente a pessoa entrar em comunhão com o corpo de Cristo se não está em comunhão com a lei de Cristo. É preciso entender isso. Para receber o corpo de Cristo, eu tenho também que estar de acordo com a lei de Cristo. Isaac Amorim, professor, se você é cristão e sua família também é, mas não vão à igreja, só você, de que forma eles serão salvos? Ô Isaac, lute pela salvação, né? A gente vê esses exemplos na Bíblia, né? Uma pessoa, numa família que se salva, pode salvar a família inteira. Então, o seguinte, com calma, sem briga, sem ofensas, e rezando pela família, na medida do possível, e colocando algum ensinamento, algum livro, convidando para um encontro de jovens, um encontro de casais, um curso de noivo, um curso de batismo. Tudo isso são sementes de Deus que vai entrando. Sabe, tenha certeza de uma coisa, quando você começa a rezar pela salvação da sua família, Deus começa a trabalhar. Tudo pode ser mudado pela oração. Creia nisso. Não tenha pressa. Vá em frente, dia após dia, ano após ano. E você vai ver que, né, o Monsenhor João dizia assim, quando a gente semeia na casa dos outros, Deus semeia na casa da gente. Ok? Não desanime e vá em frente. Luiz Alves, diante dos dias atuais, como você recomenda os jovens que sonham com o matrimônio segundo Jesus, em busca de seu José e sua Maria, como se comportar? Somente a oração é o certo? Explique-nos, Deus abençoe. Ô Luiz, o casamento começa no namoro. E o namoro muitas vezes começa numa amizade. Eu escrevi um livro sobre namoro, né? Então eu penso que esse livro aí exatamente foi para orientar os jovens. Os jovens pediram que eu escrevesse esse livro há mais de 15 anos atrás, né? Então é muito bonito o namoro cristão, o namoro onde os jovens eles aprendem o que é o namoro, o que é a família, não vivem a vida sexual. Aqui está, né, o livro O Namoro, né? Esse livro aqui, um dia eu preguei um retiro em Recife, lá para os jovens da Renovação Carismática Católica, do estado de Pernambuco, a liderança, e eles pediram para eu escrever um livro sobre namoro, por isso que eu escrevi. Então, mostra aí, é bonito o namoro cristão, né? O namoro onde não tem ainda vida sexual é para viver no casamento, porque aí você vai gerar um filho, de acordo com a graça de Deus, a bênção de Deus, não colocar o carro na frente dos bois. Depois de casado, vamos ter a vida inteira para viver vida sexual. Eu me lembro, eu casei com 22 anos, vivi casado até 62, olha que coisa interessante. Eu vivi 22 anos solteiro e vivi 40 casados. 40 anos eu pude viver com a minha esposa, minha vida conjugal, dentro da lei de Deus, do amor de Deus, abençoado. Por que eu vou antecipar as coisas? Então, viver o amor de acordo com a lei de Deus. Eu escrevi também um outro livro, Sereis Uma Só Carne. Esse é o sentido profundo do casamento. Deus diz para o casal, né? O homem deixa a casa do seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne, ou seja, vocês vão ser unidos. Não vai haver mentira, não vai haver falsidade, não vai haver briga, não vai haver, né, tudo que divide um casal. Ok? Muito bem. Outra pergunta aqui da Josileide Trindade. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Josileide. Sou de João Pessoa, na Paraíba. Reze
pelo meu casamento e por todos os casais que estão em conflitos. Eu amo a minha família, sim, Josileide. Vamos rezar, sim. Eu peço a todos que nos acompanham aqui que rezemos por todas as famílias que estão com problemas, né? Que Deus conceda a todas as famílias a sua graça, a sua bênção, a sua força, né? E que as famílias também rezem. Que as famílias ponham o joelho no chão. Olha, meus irmãos, eu aprendi tanto a rezar nas famílias que hoje eu já estou viúvo, moro sozinho, mas toda quarta-feira eu reúno aqui na minha casa todos os meus filhos, todos os meus netos, 12 netos, e nós rezamos um terço, pelo menos uma vez por semana. E depois jantamos junto para a confraternização. Faz muito bem isso. Márcia Ribeiro, Brasil. Professor Felipe, gostaria de lhe perguntar, às vezes não quero pecar contra meu próximo e suas escolhas de vida, mas eu não aceito as pessoas que escolhem viver numa vida de filosofia, de viver fumando maconha, sem lutar por ideias homossexuais, mulheres, homens, que não querem encarar uma relação séria. Enfim, acho que devemos procurar muito estar em comunhão com minha Igreja Católica em Deus, para suportar as tribulações do dia e tal. Bom, Márcia, Jesus disse que veio para os pecadores, né? São Mateus, que foi publicano, pecador, que se converteu, São Mateus é que conta isso bem claro, né? Na casa dele mesmo, que Jesus foi ali, né, jantar, criticaram Jesus que ele andava com os publicanos, com os fariseus, com os pecadores. O que Jesus disse? Não são os sadios que precisam de médicos, são os doentes. E eu vim para eles. Então, Márcio, nós temos que ter complacência, temos que ter paciência, temos que rezar, temos que trabalhar exatamente por aqueles que estão afastados de Deus. Se a gente se afastar deles, como é que eles vão se salvar? Aí que não vão se salvar mesmo, aí que não vão mudar nunca, né? Então, a gente tem que fazer o possível, né, também por eles. Karen Cristiane, a Karen diz assim, professor Felipe Aquino, gostaria de saber sobre a inseminação para ter um filho, mesmo sendo com o próprio esposo, é pecado? Ou Karen, a igreja diz que é pecado, né? No catecismo da igreja, você pode encontrar isso bem claro. O catecismo fala o seguinte, né, que a única maneira que um casal deve gerar um filho é pelo ato sexual do casal, que o catecismo chama de ato fundante da vida. Aliás, não é... O catecismo tira de um outro documento da igreja, chamado Donum Vitae, que é de 1983, da Sagrada Congregação da Fé. Ok? Então, a igreja não quer que se faça inseminação artificial. E olha, nós estamos vendo quantos males hoje existem no mundo por causa da inseminação artificial, né? Eu sei que muitos casais, né, querem fazer a inseminação entre marido e mulher, a chamada inseminação homóloga, diferente da heteróloga, que é entre duas pessoas que não são casadas, mas o catecismo da igreja fala, ok, que não é para fazer, né? Mas então como é que faz um casal que não consegue ter filho, né? Já fez tratamento, às vezes fertilidade, não consegue ter filho, né? Para não fazer a inseminação artificial. Então o catecismo diz duas coisas. Primeiro, junte essa dor de não poder ter o filho com o próprio sofrimento de Cristo no Calvário, né? Segundo, você pode adotar filhos, você pode ajudar crianças carentes, instituições de caridade, enfim, não é porque não pode ter o filho da carne que não pode ter o filho do coração, ok? O padre, o sacerdote, o bispo, o papa não tem filho da carne, mas tem uma multidão de filhos espirituais. É o que o catecismo da igreja coloca para nós. Muito bem. Vera Holt pergunta o seguinte, infelizmente, devido aos maus exemplos de famílias que temos hoje, os jovens não acreditam mais na família. Como resgatar isto, professor? Vera, você colocou uma grande verdade. Muitos jovens não querem se casar. Estão decepcionados com as famílias por causa dos maus exemplos das famílias. Agora, como sanar isso? Olha, graças a Deus, Vera, nós temos aí os encontros de casais, os cursos de noivos. Eu participo, eu já perdi a conta de quantos retiros eu já preguei para casais, para família. Eu escrevi 8 livros voltados para a questão da família. Olha, escrevi um livro que eu chamei de Namoro,
já mostrei aqui, sereis uma só carne, família santuário da vida, escrevi educação, né, dos filhos, educar pela conquista e pela fé, escrevi um livro sobre a vida sexual no casamento, escrevi problemas do namoro, problemas no casamento, olha o que eu já... Por quê? Porque a minha atividade ligada à família é desde os meus 20 anos de idade, são 47 anos. Então, o que nós temos que fazer para termos famílias exemplares? Há muitas famílias que são exemplares, né? O mal faz muito barulho, o bem não faz, né? Sabe, eu trabalho com muitos casais maravilhosos nos encontros de casais. Nossa, quantos encontros, eu vejo casais que vão ali trabalhar, dando palestra, trabalhando em cozinha, limpando o banheiro. O que nós temos que fazer é isso, é uma pastoral familiar em cada paróquia. Um dia o Papa João Paulo II disse, não se admite uma paróquia que não tenha uma pastoral familiar. Não se admite. O Papa diz, é um crime pastoral deixar uma paróquia que não tenha. Por quê? Porque formando a família, você forma todo mundo. A criança, o jovem, o pai, a mãe, etc. Bem, eu quero colocar aqui o que eu falei um pouquinho sobre a questão da ideologia de gênero, porque isso hoje é uma ameaça tremenda à família. Eu escrevi até um livrinho sobre, você sabe o que é ideologia de gênero? É um livro pequeno, para você entender o perigo que é. Eu gostaria aqui, né? Não quero colocar nada meu, eu quero apenas ler aqui o que a igreja nos diz. Então, o catecismo da igreja diz assim, parágrafo 2333, cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda, a especificidade e complementaridade. Então, a igreja está dizendo o seguinte, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. Você nasceu homem, aceite sua identidade masculina. Nasceu mulher, aceite. Parágrafo 2333 do Catecismo. O Papa Francisco tem falado várias vezes sobre a questão da ideologia de gênero. Por exemplo, na encíclica dele, Laudato Si, louvado seja, né? Lá no número 155, o Papa diz assim, a aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai e como casa comum. Já uma lógica de domínio sobre o próprio corpo se torna uma lógica, às vezes, sutil, de domínio sobre a criação. Aprender a acolher o próprio corpo, cuidar dele e respeitar o seu significado é essencial para uma verdadeira ecologia humana. E aí o Papa coloca o seguinte, né? Não é sadia uma atitude que pretenda apagar a diferença sexual por não saber mais lidar com ela. Veja, parágrafo 155 da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Não é sadia uma atitude que pretenda apagar a diferença sexual por não saber mais lidar com... É exatamente o que está fazendo a ideologia de gênero, que é apagar a diferença sexual. Não existe sexo, você escolhe seu sexo. E aí eu queria colocar também o que o documento de Aparecida dos bispos aqui reunidos, né, com o Papa Bento, colocou. O documento de Aparecida, no número 40, diz assim, entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero, segundo a qual pode-se escolher sua orientação sexual sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Natureza humana. Isto tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e à identidade da família. Citação do documento de Aparecida, número 40. Tá? O Papa Francisco, numa audiência do dia 15 de abril de 2015, o Papa Francisco diz assim, não é uma expressão de frustração e resignação que visa apagar a diferença sexual porque não sabe mais lidar com ela? A remoção da diferença é o problema,
não a solução. Né? Aos bispos de Porto Rico, na visita ad limina lá no Vaticano, o Papa explicou o seguinte, abre aspas, as diferenças entre homens e mulheres não são para contraposição ou subordinação, mas para comunhão e geração, sempre a imagem e semelhança de Deus. E é interessante, sabe, que o Papa ele fala das tais colonizações ideológicas. Ele fala assim, que procuram destruir a família. Não nascem do sonho, da oração, da missão que Deus nos dá. Vem de fora. Por isso digo que são colonizações ideológicas, como a ideologia de gêneros. Ok? Bem claro. Esse erro da mente humana, ele chama de erro da mente humana. E aí, meus irmãos, ele colocou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, né, ele comparou a máquina de propaganda nazista, essa divulgação da ideologia de gênero. Palavras dele. Ele diz, abre aspas, existem Herodes modernos que destroem e tramam projetos de morte, que desfiguram a face do homem e da mulher, destruindo a criação. Isso ele falou numa visita que ele fez a Nápoles, lá na Itália. E ele colocou o seguinte, a ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Ensinar a diferença entre os sexos, né? ensinar que não há diferença entre os sexos, é um passo para trás, ele diz, né? A defesa da família tem a ver com o próprio homem, né? E fica claro que quando se nega a Deus, a dignidade humana também desaparece. Quer dizer, ele vê na negação, né? Ele vê na ideologia de gênero uma negação do próprio Deus. E aqui tem muitos documentos da CNBB, dos bispos da Regional Norte 3 de Tocantins, né? A Regional 3, né? Eu vou ler aqui. Né? A gente sabe o seguinte, o Plano Nacional de Educação, votado no Congresso Nacional, rejeitou a ideologia de gênero, né, na educação nacional. Mas, na época, o MEC, né, fez de surdo, né, e passou para os estados e os municípios votarem se nos planos estaduais e municipais entrava ou não a ideologia de gênero. Né? Então, aí foi uma confusão. Mas mais de 90% dos municípios rejeitaram entrar no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero. Bom, eu estou colocando isso, palavra dos bispos aqui, tem muito mais coisa que a gente podia colocar. Eu vou ler apenas mais uma citação aqui. Né? Os bispos do Regional Norte 3, de Tocantins e Norte de Goiás, eles colocaram o seguinte, só para dar mais um exemplo, mas tem outras citações, inclusive da CNBB, eles colocaram o seguinte, a introdução da ideologia de gênero e da livre opção sexual em leis federais, estaduais ou municipais, especialmente nas que tratam da educação, será certamente acompanhada pela introdução da disciplina de educação sexual nos currículos da educação básica das escolas públicas e privadas. Nossas crianças deverão aprender que não são meninos ou meninas e que precisam inventar um gênero para si mesmas. Para isso, receberão materiais didáticos destinados a deformarem sua identidade. Sendo obrigatório, por lei, os pais que se opuseram poderão ser criminalizados por isso. Olha bem. E aí os bispos colocaram o seguinte, abre aspas, como podemos ter certeza de que tudo isso de fato acontecerá? Porque exatamente isso já está acontecendo em países da América e da Europa, onde, como na Alemanha, já há pais que são detidos porque seus filhos se recusam a assistir às aulas de ideologia de gênero. Tá aí os bispos da Regional Norte e Sul colocando essa questão. Pais que são criminalizados porque não querem deixar os filhos assistir aula de ideologia. Quer dizer, então, nem liberdade existe mais. Nem liberdade de consciência, nem liberdade religiosa. É impressionante o perigo que está se criando em torno disso. Bom, vamos concluir com mais algumas perguntas que eu tenho aqui comigo. Veja que a pergunta da Clariana Lopes, professor, muitos não vivem o namoro cristão. É verdade. Infelizmente,
Infelizmente, o namoro para muita gente se transformou como que em sexo livre, né? É triste. Eu, como jovem, observo muito isso. Muitos dos jovens querem ter filhos antes do casamento. Precisamos mesmo rezar mesmo pelas famílias e jovens que querem ter uma vida santa dentro do matrimônio. Olha, eu vou falar bem claro para os jovens. Jovens, no mundo que nós estamos vivendo hoje, desse sexismo desenfreado, dessa pornografia solta na internet, em vídeos, em tudo que é meio de comunicação, o jovem só vai viver um namoro cristão se ele rezar, se ele amar o que é a castidade. Eu escrevi um livro, né, sobre a castidade, o brilho da castidade. Se o jovem não for apaixonado pela castidade, se ele não rezar o seu terço, se ele não se consagrar à Virgem Maria, São José, né, patronos da castidade, se ele, sabe, não participar da Eucaristia, ele não vai viver o namoro cristão. E é uma beleza viver o namoro cristão. Claro, meus irmãos, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Sabe? Eu escrevi esse livro, O Brilho da Castidade, vou mostrar aqui a você. O Brilho da Castidade, né? Porque quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu li um livro escrito por um monsenhor, parece que era húngaro, Tiamer Totti, no livro que ele chamava de A Casta Adolescência. Ele dizia, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um jovem que venceu na castidade, ou dar essa medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, eu daria para o jovem que venceu na castidade. Eu me lembro que na época aquilo mexeu comigo. E eu disse, eu quero essa medalha. Eu quero essa medalha. E graças a Deus, meus irmãos, Deus me deu a graça, né, de conseguir isso. Mas hoje, se o jovem que viver a castidade hoje, a minha medalha vai ficar pequenininha perto dele. Porque hoje, na luta de dificuldade, a dificuldade é muito maior hoje. Sabe, com tanto vídeo pornográfico, gratuito, caindo aí no seu celular, no seu computador, olha, tem que rezar muito. Tem que, né, viver uma vida colada em Deus, porque senão não aguenta. Maria Damiana, professor, o que quer dizer família? Família, casa do cuidado da vida. Ô Maria, não tem certeza do que significa isso. Família, casa do cuidado da vida, pode ter o sentido de a família ser o santuário da vida que eu falei. Aquele santuário sagrado onde a vida é cuidada. Talvez seja o sentido, não sei. Roseli Ferreira, creio na força da oração de uma mãe por seus filhos. Amém. Aqui na comunidade iniciamos o movimento Mães que Oram. O senhor conhece? Conheço. Opa! Inclusive conheço aqui amigas nossas aqui que participam desse momento, Mães que Oram. Olha, meus irmãos, ora mesmo, né? Faz lembrar Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou 20 anos, mas aquele gigante se converteu. E quando se converteu, meus irmãos, né, que coisa maravilhosa. A mãe pedia só que ele se tornasse cristão, mas ele se tornou cristão, padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos maiores gigantes da história, porque aquela mulher rezou 20 anos, sem desanimar, né? Sem desesperar, sem se cansar. Creio sim, Roseli, na oração de uma mãe pelos seus filhos. Minha mãe rezava tanto por nós, minha mãe rezava o rosário todo dia por nós filhos. Sabe, eu vejo com muita alegria, tem 9 irmãos, 2 já morreram. Eu não vi, graças a Deus, nenhum dos meus irmãos ter seu casamento acabado por separação. Nunca, nenhum deles, até hoje. Não seria isso a oração da minha mãe? Aquele texto que ela rezava todo dia com a gente, e depois que ela ficou, nós todos nos casamos, ela rezava o rosário inteiro, 3 textos todo dia. Leonil da Silva, professor, essas crianças que nascem de mãe independente, nem quer conhecer o pai da criança. Sabe, Leonildo, o Papa João Paulo II falou disso quando ele esteve aqui no Brasil, lá no Maracanã, pregando aos jovens. Em 1997, o Papa João Paulo II disse, no Brasil, existem muitas crianças, milhares de crianças, órfãos de pais vivos. O Papa disse, é uma tristeza. Porque uma coisa é a criança ser órfã porque o pai morreu, paciência. Mas a criança ser órfã de um pai vivo, o pai que gerou a criança abandonou a criança, o Papa diz, é muito triste.
Sabe, meus irmãos, é muito triste mesmo. A gente fica pensando, né? O animal não abandona seu filho. Você nunca viu a galinha abandonar seu pintinho, a vaca abandonar o bezerrinho? De jeito nenhum. Pelo contrário, se você for lá mexer com o bezerrinho dela, ela avança em você. Nem a cobra venenosa, meus irmãos, abandona os seus filhotes. Mas o homem é capaz de abandonar seu filho. É dureza a gente concluir isso, né? Isabel Morgado, professor, muito obrigada por partilhar seu conhecimento e sabedoria conosco. Isabel, eu que agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade. Eu costumo dizer sempre, eu recebi muito, por isso eu tenho que dar muito. Eu recebi uma família maravilhosa, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, tive professores, né, padres religiosos maravilhosos. Conheci Padre Jonas Abib com 20 anos de idade. Até hoje eu trabalho com esse gigante. Olha, eu lembro daquilo que Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, eu dou graças a Deus, de Deus poder me dar essa oportunidade aqui, pela nossa editora Clefa, escrevendo livros cristãos, fazer programa na Rádio Canção Nova, fazer esse programa aqui pelas lives, né? Porque é um jeito de eu devolver um pouco a Deus, tanto que Deus me deu, né? 5 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa que já se foi, 12 netos. Meu Deus, se eu não fizer por Deus, né, a minha vida inteira, eu vou ficar devendo muito. Viviane Discaciati. Professor, minha filha tem 15 anos e não quis fazer o crisma e diz que não gosta de rezar. O que devemos fazer? Viviane, paciência com ela. Paciência, né? Não tem problema. Se ela não quer fazer aquilo com 15 anos, trabalhe com ela. Nem que faça com 17, 20, não tem problema. Entende? Não brigue com ela. Não se afaste dela. Continue dialogando. Continue dando um testemunho de fé. Dá aí um livrinho bom para ela ler sobre as coisas de Deus, né? Vai com jeito. Entende? O grande São Francisco de Sales dizia, aquilo que a gente não consegue fazer por amor, não tente outro jeito, porque não vai dar certo. Okay? Então, calma, paciência, amor de Deus, semeie amor no coração da sua filha, que um dia esse amor vai crescer. Fidelis Ferreira, professor Felipe, a semana passada eu fiz uma pergunta e não tive resposta. O Apocalipse 13 diz que o falso Cristo da terra é uma caricatura do reino de Cristo. Qual é essa caricatura? Ô Fidelis, a gente sabe que o demônio ele tenta macaquear Cristo, né? Então ele vai criar um falso messianismo. O que a igreja diz que será um anticristo é um falso messianismo, que não necessariamente é só uma pessoa, né? Mas um sistema, o Catecismo da Igreja fala disso. Se não me engano, parágrafo 687. O Catecismo da Igreja fala nisso, né? Que é um falso reino, onde vai se prometer para as pessoas toda a felicidade do mundo, mas à custa da verdade. Ou seja, uma apostasia à verdade, negando Deus, negando a religião, negando Cristo, negando tudo, sabe? É isso aí que a igreja ensina, né? Um falso messianismo. Muito bem. Aqui eu tenho ainda a pergunta da Cimaria. Professor, boa tarde. Eu tinha um passarinho de estimação e ele morreu estes dias. Eu considerava ele como se fosse da família. Estou triste com um vazio. Sei que isso não é certo se apegar, mas para onde vão os animais que nos alegam tanto? Ô Cimaria, o que a igreja ensina é que os animais não têm alma, como nós temos uma alma imortal. Então, quando um animal morre, ele acaba totalmente. Nós temos o corpo e a alma. Morreu, o corpo vai para a terra e a alma vai para Deus. O animal não tem alma, irmão. Então, ele acaba totalmente. Ele não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório, não tem outra vida para o animal. É o que a Igreja Católica ensina. Okay? Eu sei que tem gente que não aceita isso. Não fique bravo comigo. Eu estou ensinando o que a Igreja ensina. Ok? Anderson Barbosa. Atualmente, as universidades criam professores, entre aspas, para passarem essa doutrinação, e os pais são omissos na educação dos filhos, né? Como é que as igrejas, paróquias podem fazer para combater isso? Anderson, eu penso que é esclarecendo.
esclarecendo. Eu falei um pouco aqui da ideologia de gênero, um pouco só, porque tem livros e mais livros, né, publicados hoje, autores bons. Agora, o que me deixa muito triste, sabe o que é, Anderson? Às vezes você encontra até um padre que defende a ideologia de gênero. Aí eu fico estarrecido. Se o Papa condena, se os bispos todos condenam, de vez em quando você encontra um vetor contrário, né? Até de sacerdote que aceita. Digo, meu Deus do céu, aí é a coisa difícil da gente lutar, né? Maria Damiana, outro dia ouvi uma psicóloga em um programa de TV falar que o modelo de família pai, mãe e filhos está ultrapassado. Está vendo? É aquilo que o Papa João Paulo II disse. Coloca a família como um obstáculo ao desenvolvimento da pessoa, da mulher, dos filhos. Está aqui, ó, comprovado pela Maria Damiani. Fiquei revoltado e mudei de canal. O que o senhor diz dessa afirmação descabível? Bem, Maria, eu já falei. Há uma tentativa para destruir a família. Olha, no ano de 1997, quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, ele mandou realizar aqui no Brasil um congresso teológico pastoral no Rio de Janeiro, com 2.000 teólogos do mundo inteiro, inclusive o prefeito da Sagrada Congregação, né, da família, que era o cardeal Lopes Trujillo, da Colômbia, que já morreu. E esse congresso teológico pastoral fez uma declaração chamada Declaração do Rio de Janeiro. Essa declaração foi pouco divulgada, né? Mas eu queria ler aqui o que essa declaração disse. Ela disse assim, item 1, 2.000 teólogos do mundo inteiro no Congresso Teológico Pastoral sobre a Família, no Rio de Janeiro, em 1997. A família está sob a mira de ataque em muitas nações. A família está na mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia antifamília tem sido promovida por organizações de indivíduos. Olha aí, organizações de indivíduos. O item 2 diz assim, temos testemunhado uma guerra contra a família, em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década, era a década de 90, em conferências das Nações Unidas, a ONU, têm sido vistas tentativas para destruir a família. Veja, congressos da ONU com tentativa para destruir a família. De forma que o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. Aí é muito importante você entender quais são os tiros que são dados contra a família. É o tiro contra o casamento, a família e a maternidade. Ok? Na conferência que houve na China sobre a mulher, em 1995, se falava da mulher como tudo. Top model, empresária, artista, só não se valorizava a mulher mãe de família. Esposa e mãe. Ok? Porque era para desconstruir a família. Então, se ataca a instituição familiar, como você viu na televisão aí que você está citando aqui. Ataca-se o casamento, então tem que acabar com o casamento, né? E tem que acabar com a maternidade. A mulher não tem que mais ser mãe, não. Entende? Já querem criar um útero mecânico, um útero artificial e coisas desse tipo. Né? Aí continua o documento dizendo assim, né, que tem sido estabelecidas uma falsa posição entre os direitos da família e os de seus membros individuais. Sob o nome de liberdade, têm sido promovidos direitos sexuais espúrios, direitos de reprodução. Bom, o documento é longo. Bom, o que se vê, meus irmãos, com toda clareza, né, para nós aqui já encerrarmos o nosso programa, o que se vê com toda clareza é que há uma orquestração, há um plano internacional para destruir a família. Porque a família é obra de Deus. E quem não ama a Deus quer destruir a obra de Deus. Papa João Paulo II disse claro, os inimigos de Deus sabem que não conseguem destruir Deus, então querem destruir a principal obra de Deus, que é a família. Isso está na Carta às Famílias do Papa João Paulo II. Bem, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Vamos rezar pelas famílias.
Vamos trabalhar pelas famílias. É o nosso dever de cristão, sobretudo nas pastorais familiares de cada paróquia. Ok? Que Deus nos abençoe. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto de graça, de bênção e de salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora.